Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de maio de 2019. OAS mantinha esquema de Caixa 3 em campanhas, segundo delatores. A empreiteira OAS usava como laranja suas empresas prestadoras de serviço para disfarçar doações em campanhas eleitorais, segundo executivos do grupo que hoje são delatores. A construtora orientou fornecedoras de suas obras a fazer doações oficiais nas campanhas de 2010 e 2014, à época legalizadas, para partidos ou candidaturas de seu interesse e compensava esses valores com contratos superfaturados em suas construções. Com isso, evitava que seu nome fosse associado a determinados candidatos e ficava livre para ultrapassar limites de repasses impostos pela lei eleitoral vigente naquelas eleições que proibiam uma companhia de doar mais de 2% de seu faturamento bruto. Essa prática ganhou o apelido de Caixa 3 na delação da Odebrecht, que usou um mecanismo parecido em eleições pré-Lava Jato. A Odebrecht delatou em 2016 um acordo com a dona da marca de cerveja Itaipava, que custeava campanhas eleitorais a seu mando e, em troca, recebia desconto na construção de fábricas. No caso da OAS, dizem delatores, os laranjas eram empresas de engenharia menores que atuavam em suas obras em áreas como terraplenagem e instalações hidráulicas. Mas, nas prestações de contas informadas à Justiça Eleitoral de 2010 até 2014, ao menos 13 das firmas mencionadas somaram repasses oficiais de R$5 milhões para 40 candidatos e pelo menos 3 direções partidárias. Entre essas candidaturas, de 12 partidos, há nomes de expressão nacional, como o atual ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que recebeu doação de R$50 mil da empresa Arcoenge em 2010, o hoje prefeito do Rio, Marcelo Crivella, PRB, e os ex-governadores Sérgio Cabral, MDB, e Tarso Genro, PT. Em depoimentos, os delatores apelidam a prática de bônus eleitorais de terceiros. A alternativa foi gestada em 2010, segundo o delator José Ricardo Nogueira Breguiroli, que diz que naquela época a demanda por recursos de Caixa 2 era crescente. De acordo com o executivo, a empreiteira baiana usava a capacidade de doação eleitoral dos seus fornecedores para fazer contribuição que não podia mais fazer por ter estourado o limite de doação ou porque não queria aparecer como doadora. Os delatores disseram que uma das principais medidas de lavagem de dinheiro da empresa era superestimar os valores de contratos com empresas fornecedoras, que aceitavam devolver as quantias excedentes à empreiteira, que então fazia pagamentos a políticos ou funcionários públicos. No caso das doações, em vez da devolução, os fornecedores aceitavam com esses valores bancar despesas de campanha. Tais empresas tinham como vantagem uma prioridade em contratações pela OAS, bem como para receber seus pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados, disse Breguiroli. A deputada federal Bruna Furlan, PSD, recebeu em 2010 R$800 mil de firma singular e CUT mencionadas pelos delatores da OAS. Nas contas partidárias do PSC, Partido Social Cristão, em 2013, constam contribuições de 3 das firmas mencionadas nos depoimentos da delação, que totalizam R$750 mil. São elas Terraplenagem Modolo, Kingstone Construtora e Bertini Comércio. A Modolo foi incluída na lista de credores da OAS em processo de recuperação judicial e, em seu site, afirma que participou de projetos da empreiteira no aeroporto de Guarulhos e no Rodoanel, ambos em São Paulo.
um dos delatores da empreiteira, Hamilton Machado Lima Júnior, disse que na eleição de 2014, realizada já sob o efeito da Lava Jato, havia grande dificuldade de recursos e o então vice-presidente da OAS, César Mata Pires Filho, herdeiro do grupo, determinou que fosse feito o máximo possível em geração de Caixa 2 para doação com bônus de terceiro. Um outro tipo de ação da empreiteira em campanhas eleitorais envolvendo seus fornecedores foi apelidada pelos delatores de ponta a ponta. Nesse modelo, as firmas, a mando da OAS, aceitavam bancar despesas de candidatos com gráficas, advogados e pesquisas eleitorais ou de marketing. Nesse caso, as contribuições não eram informadas à Justiça Eleitoral, configurando Caixa 2 convencional. Os depoimentos, porém, não detalham casos específicos. Esses relatos foram feitos por um grupo de executivos de um setor da empreiteira conhecido como Controladoria, responsável por pagamentos ilícitos do grupo. Os delatores fazem acusações contra o próprio alto escalão da construtora, que até agora não tem acordo de delação homologado na Justiça. Procurada pela reportagem para comentar as declarações dos delatores, a empreiteira OAS afirmou apenas que os depoimentos são de ex-executivos e que hoje o grupo conta com uma nova gestão e tem contribuído com a Justiça, prestando todos os esclarecimentos que se façam necessários. O objetivo da nova gestão é concluir os acordos de leniência e seguir com os negócios de forma ética, transparente e íntegra. A Folha procurou o prefeito Marcelo Crivella, que, via assessoria, disse que a doação de R$100 mil da fornecedora da OAS Masterpav foi devidamente registrada e que as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Afirmou ainda que não tem nenhum comentário a fazer sobre estratégias de doação da empreiteira. O PSC também afirmou que as doações da época foram legais e registradas. Sérgio Biagi Gregório, em seu artigo Crise Política, Corrupção e Espiritismo, esclarece que o objetivo central da política é a obtenção do bem comum. O bem comum é um conjunto de condições concretas que permite a todos os membros de uma comunidade atingir um nível de vida à altura da dignidade humana. Esta dignidade refere-se tanto às coisas materiais quanto às espirituais. Depreende-se que todo cidadão deve ter liberdade de exercer uma profissão e aderir a qualquer culto religioso. Diz-se, também, que almejar o bem comum é proporcionar a felicidade natural a todos os habitantes de uma comunidade. A corrupção, ou seja, o pagamento de propina para obter vantagens, quer sejam de ordem financeira ou tráfico de influência, deteriora a obtenção do bem comum, pois algumas pessoas estão sendo lesadas para que outras obtenham vantagens. Lembremos-nos de que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Significa dizer que sempre teremos que conviver com algum tipo de corrupção. Eticamente falando, o problema maior está no grau, no tamanho da corrupção e não a corrupção em si mesma. No Brasil, estamos assistindo a uma enxurrada de denúncias, que vão desde o chamado Caixa 2 de campanha política, até a compra de votos para aprovar projetos importantes na área governamental. O vídeo que mostra um funcionário dos Correios recebendo propina foi o estopim da crise. De lá para cá as denúncias não param. O deputado Roberto Jefferson, um dos acusados de comandar a propina nos Correios, saiu distribuindo acusações para todos os lados, no sentido de se defender do ocorrido. Diante deste fato, pergunta-se que tipo de subsídio o Espiritismo nos fornece para a compreensão dessa situação? Em O Evangelho segundo o Espiritismo há alusão aos escândalos.
Primeiramente, Jesus nos fala dos escândalos e que estes deverão vir, mas ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. O escândalo significa mau exemplo, princípios falsos e abuso do poder. Ele deve ser sempre considerado do lado positivo, ou seja, como um estímulo para que o ser humano combata em si mesmo o orgulho, o egoísmo e a vaidade. O Espiritismo auxiliará eficazmente as resoluções de ordem política, porque propõe substituirmos os impulsos antigos do egoísmo pelos da fraternidade universal. Allan Kardec propõe, em obras póstumas, o regime político que deverá vigorar no futuro, ou seja, a aristocracia intelecto-moral. Aristocracia do grego aristos melhor e cracia poder significa poder dos melhores. Poder dos melhores pressupõe que os governantes tenham dado uma direção moral às suas inteligências. Somente quando o poder da inteligência for banhado pelo poder moral e ético é que conseguiremos atingir um mundo mais justo e mais de acordo com o bem comum, pois os que governam propiciarão sob todos os meios possíveis a felicidade da maioria. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.